grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro de um coração de quem se entrega ao Salvador. Amém? A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Espero que todos estejam bem, né? Logo, logo nós iremos voltar para a nossa aula presencial. E juntos nós podemos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Vocês estão animados? Eu também, estou super animada. Na nossa lição desse trimestre, nós estamos falando sobre as cartas. Isso mesmo, as cartas às igrejas. Você sabia que na nossa Bíblia tem cartas? Isso mesmo. Nós estamos aprendendo sobre cada uma delas. Se você quiser saber sobre as anteriores, que hoje nós estamos na lição de número 3. Aí corre lá e vai lá assistir as outras para você ver como que foi as cartas que Paulo escreveu aos Romanos e depois a primeira carta que Paulo escreveu à cidade de Corinto, que é a igreja de Corinto. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, a igreja de Corinto, tá bom? Mas antes, vamos orar, agradecer ao Senhor? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar, Senhor Deus, aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar em nossos corações, que nós possamos aprender mais e mais de Ti. Amém? Amém. Então agora nós vamos ler o nosso texto do dia. Hoje a nossa lição se intitula em Vivam uma vida dedicada a Deus, né? Então Paulo, ele está ensinando a igreja de Corinto para viver uma vida com Deus, né? Então hoje na lição 3 nós vamos aprender o que Paulo falou para os seus irmãos da igreja de Corinto. O nosso texto bíblico, texto do dia, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Corre lá pegar sua Bíblia para acompanhar com a gente. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler todo mundo junto? Texto do dia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Então hoje nós vamos aprender o que Paulo escreveu à igreja de Corinto, né? Antes de a gente entrar no assunto da carta, é bom a gente saber que a igreja de Corinto, ela estava passando por sérios problemas, né? Podemos dizer assim que eram grandes problemas até, porque ela estava sendo influenciada por falsos mestres, né? Por falsas pessoas que instruíam e faziam com que o povo ficasse contra o apóstolo Paulo, né? Essas pessoas, elas acusavam Paulo, que Paulo era instável, era orgulhoso, era desonesto, portanto, ele não tinha o direito de estar ali, ele não era qualificado para ser um apóstolo de Jesus, né? Então esses falsos mestres, eles estavam fazendo a cabeça do povo para que o povo não acreditasse mais nas palavras de Paulo, que Paulo não estava falando nada sobre Jesus, que ele não era um seguidor de Jesus.
Então Paulo, quando ele ficou sabendo que a igreja estava passando por esse tipo vamos dizer assim, uma certa rebelião ali contra ele ficou muito preocupado. Então ele mandou Tito a Corinto para saber mais o que estava acontecendo, a real situação do que estava acontecendo ali, né? Então Paulo enviou Tito para saber mais do que estava acontecendo ali com aquele povo, né? E a carta que Paulo escreveu, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita para 3 tipos de pessoas. Ela foi escrita para aos fiéis da igreja, né, que eram as pessoas que consideravam ele como um pai espiritual. Aos falsos apóstolos, que continuava a difamar Paulo e a distorcer toda a sua mensagem. E aos oponentes que não aceitavam a autoridade e a sua correção. Né? Tinham aquelas pessoas que não aceitavam a autoridade de Paulo, que achavam que Paulo não tinha toda essa autoridade, né, sobre a igreja. Então Paulo ele escreve essa carta de 2 Coríntios para esses tipos de pessoas, vamos dizer assim, tá? Então, quando Paulo estava lá na Macedônia, na Europa, ele escreveu essa carta à igreja de Corinto, com a intenção de ajudar a igreja e os irmãos da fé. O relacionamento com Paulo, com os irmãos de Corinto, era muito boa, e Paulo amava os irmãos. Tanto é que alguns trechos da carta ele cita como amados, né, queridos irmãos. Então, Paulo, ele ficou até meio sentido, né, quando ele ficou sabendo que os irmãos estavam falando mal dele, né. Então, e falavam que ele não tinha autoridade sobre a igreja. Mas Paulo afirmou que ele tinha autoridade verdadeira de apóstolo de Jesus, né? Apesar dos duros conselhos que Paulo fazia às igrejas a se arrepender e ter uma comunhão entre eles restaurada, Paulo tinha esse dever, né? Esse compromisso como apóstolo de Jesus Cristo. Então, nesta carta, revela a sua alegria em anunciar o Evangelho. Compartilhar dor de sofrer pela sua fé e revela o seu amor e a sua preocupação pelos cristãos de Corinto. Paulo também queria encorajá-los a ofertar em favor dos cristãos pobres que viviam em Jerusalém. Então, os irmãos de Corinto eram irmãos muito especiais para o apóstolo. E eles chamavam de amados. Né? Na carta tem vários trechos que ele cita como amados. E ele pede para que os irmãos se afastem de tudo que é errado, quer seja corpo ou no espírito, e que vivam uma vida piedosa no temor de Deus, dedicando-se somente a Deus. Tem um trecho da carta que eu queria ler com vocês. Fica lá em 2 Coríntios, pega lá sua Bíblia que nós vamos ler. É um trecho meio extenso, mas é importante a gente ler, né? Fica lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 2. Nós vamos ler do 2 ao 7, tá bom? Pode ser que a minha tradução aqui esteja um pouco diferente, tá? Mas acompanha aí na sua. No versículo 2, diz assim: deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós, que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês.
No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudades de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Que importante esse trecho, né? Porque aqui Paulo, ele fala, ele meio que quer consertar tudo aquilo que as pessoas estão falando de mal dele, né? Então ele fala que ele sempre amou eles, né? Desde o começo, de quando fundou a igreja, né? Paulo sempre dedicou, teve um amor especial por eles, né? E queria que eles enxergassem isso. Então, quando Paulo mandou Tito para ver como é que estava a igreja de Corinto, ele ficou muito feliz quando viu Tito voltando, porque Tito voltava com boas notícias, dizendo que o povo de lá, eles estavam prontos para defender Paulo. Eles estavam prontos, quando alguém viesse acusar que Paulo era isso, que Paulo era aquilo, não, eles estariam prontos ali para defender o apóstolo Paulo. E Paulo ficou muito feliz com isso e citou isso na carta, né? Que interessante isso, né? E Paulo também nessa carta, ele cita o sofrimento que ele teve. Mas como assim, tia, o sofrimento? Paulo, ele foi um apóstolo que também sofreu, assim como vários apóstolos também, que teve perseguição por estar pregando a palavra de Jesus. Paulo também teve. E ele cita nessa carta um pouco do que ele passou, para o povo ficar ciente, né, de que ele estava fazendo, ele estava pregando a mensagem, ele não estava por aí simplesmente passeando, né? Então ele estava ali como um missionário, ele estava pregando a palavra do Senhor. E aí também ele sofreu bastante perseguição. Vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Nós vamos ler, na verdade, no 2 Coríntios, vamos abrir aqui na Bíblia, que na minha revista não está o versículo completo. Então nós vamos ler o que Paulo relata sobre o que ele passou, né? Que não foi, ele não teve uma vida muito fácil, né? Ele passou por várias situações que você vai ver aqui que não é para qualquer um não, hein, gente? Então no capítulo 11, no versículo 23, que começa a dizer assim: eles são servos de Cristo? Né? Paulo está fazendo uma pergunta. Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles. E muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes, o navio em que estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que eu fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio do perigo, de perigos da cidade, nos desertos e em alto mar, e também
perigos causados por falsos irmãos. Então aqui Paulo, ele cita um pouquinho do que ele está passando, né? Ele fala que ele foi preso, ele fala que ele foi chicoteado, que por 5 vezes aplicaram castigo com 39 chibatadas, apanhou várias vezes, foi apedrejado. Por 3 vezes o barco dele entrou em naufrágio. Numa dessas vezes ele passou a noite inteira e o dia inteiro, né, no mar, em alto mar. E ele viajou grandes distâncias, estando exposto a ladrões, a aquelas pessoas que faziam, que salteava, que atacava e salteava, roubava, né, os pertences. E ele passou sede, passou frio. Então, o que nós podemos aprender ali com Paulo? Que mesmo passando por todos esses problemas e por todas essas dificuldades, o que Paulo quer dizer? Né? Que ele jamais deixou de servir ao Senhor com alegria. Não é porque está passando por algum problema, não é porque está passando por alguma dificuldade, que você não deixa de ser alegre, que você não deixa de ser feliz. Né? Paulo, ele passou por tantos problemas e jamais, ó, o mais importante, além de ser feliz, ele jamais deixou de servir a Deus por isso. Ele jamais deixou de servir Jesus por conta dos problemas que ele estava passando. Porque quando eles chicoteavam Paulo, você pensa que a dor, quando você leva aí uma cintada da sua mãe, uma chinelada da sua mãe, às vezes dói tanto, e você fica tão bravo, com tanta raiva, né? E com tanta dor, que você fala assim, que nunca mais você quer passar por isso, porque é uma dor tremenda. Mas nada se compara a uma chibatada. Naquele tempo as pessoas batiam, sem dó mesmo. Então, mesmo Paulo, ele sofrendo, ele muitas das vezes com dores, muitas vezes passando fome, ele nunca deixou de servir ao Senhor. E ele sempre serviu com alegria. Isso que é o mais importante, né? Paulo, E você sabe por que Paulo fazia isso? Vamos voltar um pouquinho às cartas. Vamos lá naquela primeira carta que nós relatamos que Paulo escreveu. Foi para quem mesmo? Lá em Romanos, isso mesmo. A primeira carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, na primeira carta que nós estudamos, né? No versículo 28, nós vamos descobrir o porquê que Paulo servia a Deus com alegria. Por que será, né, que ele fazia tudo isso? No versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai acontecer, tudo vai dar certo para aqueles que trabalham e que amam a Deus. Então Paulo queria mostrar isso. Queria mostrar a eles que tudo que ele estava passando era para o bem. Que Deus não queria o mal de ninguém. Era somente para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, Paulo sabia que tudo que ele estava passando, ele ia ter uma recompensa. Então, aqui para encerrar, nós vamos citar um trecho aqui da nossa revista que diz assim: Paulo sabia que Deus estava sempre ao seu lado, em todos os momentos. Por isso, não se desesperou diante das lutas e das perseguições, pois ele sabia que tudo contribuiria para o seu bem. Então, que nós devemos estar também com o nosso coração felizes, alegres. Às vezes nós passamos por tantos problemas, principalmente agora por conta da pandemia, né?
Muitos estão aí sofrendo com alguma coisa que aconteceu na sua família, com algum familiar seu, né? E às vezes nos deixa triste. Mas Deus, Ele, através da sua palavra, Ele quer nos alegrar. Ele quer que você entenda que tudo isso é para o seu bem, né? Você que ama a Deus, você que tem Ele no seu coração, tudo vai ser para o seu bem. Então não se preocupe que tudo vai passar, né? Vamos agora orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa lição. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa lição que o Senhor tem proporcionado a nós. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, que entrou em meu coração, possa manifestar em plena alegria, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor Deus, em comunhão contigo, Pai, porque nós sabemos que assim nós viveremos bem. Senhor nosso Deus, abençoa nossos lares, nossos familiares. Nos livra, Senhor Deus, de todo o mal e de todo o perigo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima aula da nossa EBD. Fiquem em paz e fiquem com Jesus. Amém?